Cardano, é dela que a gente vai falar hoje, uma criptomoeda que você já deve conhecer, mas se não conhece, calma que eu vou te explicar como é que ela funciona e quais são os potenciais dela, tá? Então, para você que não conhece, para você que conhece, hoje você precisa ver esse vídeo se você tem Cardano na sua carteira, tá? Porque a gente vai fazer uma análise gráfica, fazer uma análise completa e fundamentalista dela também. Então, sejam bem-vindos ao canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. E hoje a gente, como falei para vocês, sábado e domingo, falamos de altcoins, né, de criptomoedas que têm algum potencial para o futuro e projetos que são bons. A gente não vai recomendar nenhuma porcaria aqui, até porque mentira, a gente não vai recomendar, eu não posso recomendar nada, então retiro que eu não tenho edição aqui, eu só retiro o que eu disse, tá bom? Então vamos começar aqui. Olha só, a gente tem a Cardano valendo quase 3 dólares, tá? Ela tá batendo seu all-time high aqui do seu topo histórico, né, que era os quase 2 dólares ali. Isso se leva em conta por quê, né, Douglas? Por que isso está acontecendo? E a gente tem o seguinte, né, a fase Alonso liberando aí os smart contracts, né, os contratos inteligentes da fase Alonso aqui da criptomoeda ADA Cardano. Mas se você não sabe o que é um contrato inteligente, eu vou te explicar de jeito mais simples, né? O contrato, o nome é bem autoexplicativo, mas assim, toda vez que você tem um contrato, você tem duas partes, né? Então, por exemplo, se você tem uma corretora como a Uniswap, uma Onint da vida, você vai ter ali, né? Você vai trocar sua moeda por outra. Então ali você vai ter um contrato entre duas partes que é automaticamente preenchida ali e você acaba fazendo a troca, recebendo seus tokens e trocando seus tokens, perdão, por outros, tá? Então, tudo é a base de contrato. Então, é assim que basicamente uma blockchain, né, com contratos inteligentes dá possibilidade de você criar outros aplicativos dentro da plataforma porque eles são movidos a contratos inteligentes, seja se você faça empréstimo, seja se você empresta, faz um stake de alguma moeda, tudo é a base de contratos inteligentes, tá bom? Então, basicamente é o jeito mais simples que eu posso te explicar, o jeito técnico, eu não sou tão aprofundado nisso, mas isso aí já é o suficiente para você entender. E a gente tem a Cardano valendo quase, com capitalização de mercado de quase 100 bilhões. Se você não tem ideia do quanto é 100 bilhões, você pode ver que o Bitcoin aqui, por exemplo, tem quase 1 trilhão, tá? Então isso é muita coisa. A gente está tendo a Cardano já superando, né, a Binance Coin, que é da rede Binance, da blockchain Binance Smart Chain. Então a gente tem, né, por enquanto aqui no topo, a gente tem a Ethereum, a Cardano e a Binance, né, com que o Cardano vai entrar. Então temos três criptomoedas, na verdade três blockchains que vão aceitar, né, smart contracts, contratos inteligentes. Então assim, a gente tem aqui no momento três plataformas, três blockchains e a gente está tendo a quarta aqui que é a Solana, ou seja, a gente está tendo, né, um crescimento de uma busca maior de blockchains. Mas você tem que prestar atenção, né, que a Binance, por exemplo, é uma blockchain centralizada, ela não tem mineração, então ela não tem, se eu não me engano, stake. Então o que acontece, você tem os validadores que são pessoas selecionadas pela Binance, pela empresa. Então assim, você não tem nada de descentralizado nessa rede. Mas por que ela tá aqui em cima, né? Se tudo a gente sempre busca coisas descentralizadas, a gente quer privacidade, mas acontece que o mercado ele não vai por isso, né? O mercado mexe com dinheiro ali e onde tiver mais rapidez e menos taxa, o mercado ele vai para essa área. Então, por isso que a gente teve uma valorização grande da Binance agora. A partir do momento, né, que a gente tem Ethereum com altas taxas absurdas de pagamento, mas que são uma rede muito boa e muito útil. Eu só uso o Ethereum, mas você tem que se acostumar e ficar ciente das taxas que você vai pagar. Então a gente tinha uma alternativa a Ethereum, que era a Binance, né, que tinha taxas mais baratas, e agora a gente vai ter no dia 12, no lançamento dos contratos inteligentes da Cardano, uma alternativa a mais, né, que vai ser uma alternativa, vai ser uma Binance descentralizada, perdão. Então você pode ver uma migração, né, de pessoas saindo da Binance indo para Cardano, porque a gente vai ter uma ideia se vai ser mais barata as taxas, como vai ser o esquema, se vai, a gente tem que entender, né, que vai ser o lançamento ainda, então a gente tem que criar expectativa, a gente cria, mas nada garante que vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado, tá? A gente tem que ver se a rede consegue se manter, se ela vai ficar em autoconhecimento, nossa senhora, se vai estar em alto funcionamento, sem ter nenhum problema, nenhuma interrupção, nenhum ataque hack. A gente tem que ficar ciente disso, a gente tem que ficar esperto, tá? E uma coisa que acontece muito no mercado de ações, tá, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é que quando a gente tem
algum fato, por exemplo, aqui nessa região a gente tinha quando começou a falar, né, dos contratos inteligentes, a gente viu o mercado ficando eufórico, falando, caramba, ó, a Cardano vai lançar seus contratos inteligentes, então a gente tem que entrar nessa moeda, então é por isso que ela causa esse pump aqui, e chega perto, você pode ver, no mercado de ações isso é fato, tá? Quando você chega perto de um acontecimento para acontecer, né? Ah, vai ser o lançamento de tal coisa. O mercado começa a ficar morno, começa a ficar todo numa indefinição. Ninguém sabe se vai dar ou não certo. Mas aqui em cripto pode ser diferente, tá? Pode ser que depois, né, desses contratos inteligentes, eu acredito sim que a rede vai sim funcionar, vai funcionar perfeitamente. Seus aplicativos que a gente vai ver aqui também daqui a pouco, que é o ecossistema da Cardano, é muito útil, muito bom e está sendo muito bem construído, tá? Então a gente pode ter depois do lançamento do dia 12 aqui uma alta absurda da Cardano, como pode ter uma queda para depois ter uma alta, tá? E mesmo assim iríamos formar um pivô de alta aqui no gráfico. Então sem pânico, não se preocupe se vai ter alguma queda, o que importa é que a Cardano funcione, e se ela funcionar vai ser, cara, assim, eu acredito que vai ser uma certeza para o mercado que ela vai ter uma nova blockchain com baixo custo e com uma velocidade muito melhor do que Ethereum, né? Mas Ethereum não vai perder seu lugar. Então vai ter o quê? Vamos ter muitos aplicativos saindo da Ethereum, da Binance, indo para Cardano, Solana. A gente vai começar a ver, quando a gente tem muitas blockchains no mercado, a gente começa a ver mais um esquema de interoperabilidade. A gente começa a ver mais aplicativos de apps, né? DApps, que é Decentralized Applications, né? Tipo aplicativos descentralizados, que a gente vai ver o mercado ficando cada vez mais diversificado, e também muitos aplicativos vão querer se conectar entre todas as blockchains, então a gente vai ver uma brincadeira cross-chain muito nervosa nesse mercado. A cada minuto que a gente vai tendo mais blockchains, né? Por enquanto a gente está tendo 4 aqui, se tem mais, tem a Polkadot aqui se eu não me engano, então a gente vai sempre tendo mais. O que importa é que não vira uma bagunça, né? E sim tem um pouco ali que já dá para variar bastante. Agora, se você tiver 50 blockchains no universo só, o dinheiro vai ficar tudo bagunçado, né? Você não vai saber onde você vai entrar. Então, o NFT é legal, o mercado NFT sem um lugar só, e vai ter vários. Então, se não tiver interoperabilidade cross-chain, você vai ficar meio bagunçado somente. Onde que eu vou botar o meu dinheiro, né? Eu não sei. Então, por enquanto, a gente tem aqui, vamos dar uma olhada no ecossistema da Cardano. A gente tinha, tá? Tinha uma foto dessa lá antigo que tinha poucos aplicativos. E agora a gente já tendo um monte aqui que foi atualizado dia 13 de agosto. Então, quando a gente vê, né, o lançamento dos contratos inteligentes, a gente vê muitas empresas já. Perdão, empresas não, muitos aplicativos, muitas criptomoedas sendo criadas, né, para esse ecossistema da Cardano, e a gente já conhece algumas, né, como o Singularity Net aí, o SDAO, a AGX, a gente conhece aqui, né, a Cote, a Celsius, a gente conhece, cara, tem um monte. Eu particularmente gosto muito da Ergo. A Ergo praticamente vai ser um aplicativo fundamental para a rede da Cardano, porque ela tá em todo canto, né, tem a Ergodex. Aqui também tem a Orion Protocol, que é maneiro também, muito bacana, já usei muito esse protocolo e acho muito top. Temos muito, tá? SundaeSwap, PolySwap, tem muita coisa aqui. Se você for tentar estudar, você vai ficar doido, você não vai saber nem onde botar seu dinheiro, mas a gente conhece umas principais, né? Que eu acabei de falar para vocês. E eu já tô praticamente comprado em todas delas aqui, esperando essa valorização da Cardano, porque, né, a gente sim está no momento com calma, né? O mercado ainda não deu all-in na Cardano, apesar de a gente já estar quase já ter batido $3, o mercado ainda está morto, ela tem muito potencial para crescer, mas a gente tem que entender, né, que a gente tem o Ethereum com quase 500 bilhões de market cap e a gente tem a Cardano com 90 bilhões, ou seja, né, vamos pensar assim, se a gente tiver uma valorização do Bitcoin, né, se ele for valer lá $100 mil, se ele valer 100 mil, a gente vai ter o Ethereum indo, se a gente for na mesma proporção, dobrando de preço também. A gente vai ter 1 trilhão de market cap do Ethereum. Então, isso nada não impediria a Cardano de começar a aumentar o seu market cap e, quem sabe, bater os 200, 300, 400, 500 bilhões. Ou seja, eu ainda acredito que, olhando o market cap, o potencial da Cardano, se a gente tiver realmente esse fim de ciclo, a gente pode procurar aí até uns 9, 10, 12, no máximo ali $13 para Cardano, tá? De valorização do seu preço.
pra gente depois terminar o ciclo e entrar no inverno cripto, né? Momento que você para, estuda e começa a pensar em mudar sua estratégia de aporte, sempre pensando e pegando as oportunidades e projetos interessantes, tá? Então, vamos já vimos maior parte das coisas aqui, vamos dar uma olhada, fazer uma análise gráfica completa aqui pra você, né? Primeiro de tudo, tá bem óbvio pra gente aqui e tá muito bonito, tá? Esse suporte que a Cardano acabou criando aqui, tá? Ele bateu várias vezes, a gente sabe que quando ele bate muitas vezes em um lugar, cada vez mais é mais propenso, tá? Que o preço ele rompa essa região, então se ele se tentasse infinito aqui, alguma hora ele ia ceder e ia descer. Mas a gente sabe também que se ele tenta muito, essa área, esse suporte aqui, ele vai se fortalecendo para o futuro. Ou seja, né, como ele conseguiu segurar muito bem nessa área, a gente pode ver que em $1 a gente tem algum interesse ali das instituições, dos investidores, eles querem proteger $1, né, o preço de $1 da ADA. Ou seja, se a gente vira subir muito, a gente pode procurar, né, como fundo máximo por enquanto, tá, gente? Por enquanto, em $1. Ou seja, quanto mais tempo a gente sobe, a gente vai construindo novos suportes para o preço, tá? Então, como que funciona, né? Você não vai ver, muito difícil você vai ver um ativo subindo infinitamente assim. Você sempre vai ver no meio do caminho alguma queda, uma consolidação para ele continuar subindo. E essa consolidação não é nada mais, nada menos que uma região, igual a gente está tendo aqui, uma região de construção de um suporte para o preço, né? E, ou seja, como a gente ultrapassou o topo histórico que era $2 aqui, a gente tem, tá? Nenhum histórico atrás. Então isso aqui leva pra gente a crer que acima dessa região a gente tem muito lugar, muitos valores para explorar. E como a gente não tem nenhuma resistência no meio do caminho, ele vai se construindo ao longo do tempo. Ou seja, à medida que ele vai subindo e pessoas vão liquidando suas posições, né? O mercado vai tirando algumas pessoas que estão com muito lucro e elas vão saindo. E acaba formando essa indefinição que a gente está vendo aqui, que não é nada mais nada menos a formação de um suporte para o preço, né, para o futuro. Então no futuro a gente pode ver a Cardano nunca mais baixando dessa região aqui dos $3 praticamente. Então a gente sempre vai ver alguma alta absurda, alguma consolidação, alta absurda consolidação, porque a gente precisa dessas consolidações para a gente construir nossos suportes e resistências, tá? Então você pode ver que essa área aqui a Cardano ficou construindo com o tempo, não é nada mais, né? Já que a gente não tem nenhum histórico para trás do preço, isso aqui leva a crer pra gente que essa aqui é uma área muito protegida em que o preço dificilmente, se ele for continuar subindo, ele dificilmente vai vir abaixar dessa região aqui, porque ela está completamente protegida. Então, entenda isso, tá? Então, se a gente tiver queda, a gente sabe que quando acontece alguma coisa no mercado, quando há algum boato, o mercado ele se infla, mas quando acontece algum fato, o mercado ele dá ele dá uma esfriada, fica com calma, então o mercado fica mais devagar. Então até o dia 12 a gente pode ver uma lerdeza aí pro preço, né? Se dá alguma definição, mas a gente fica com calma, tá? Muita calma, não se desespere se tiver queda. O que importa é, se der certo, com certeza essa porra vai pra lua. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Estou comprado, só toma cuidado, tá? Quando você for comprar muitos projetos, porque isso aqui acaba sendo perigoso. Nem tudo isso aqui vai dar certo. Você tem que entender isso. Só alguns projetos vão acabar dando certo com o tempo, sendo aprovados pela comunidade, pelas pessoas, pelas instituições que vão acabar usando isso aqui. Então muita calma, tá? Não, vou comprar tudo porque alguma vai dar certo. Cara, muita calma. Estuda os projetos. Não tem muita aqui, não tem nem como eu te falar, né? A gente só sabe os principais: Ergo, Singularity, Cote, Celsius, Orion, Poliswap, SundaeSwap, Liquid, e tem um monte aí que eu não tenho nem ideia do que é. E também ninguém tem tempo suficiente para estudar tudo isso, senão você vai ficar doido. Tá bom? Então eu espero que eu tenha te ajudado, né? Para você conhecer a Cardano se você não conhecia. E agora, muita calma, eu quis te dar um alerta para o que pode acontecer aí. E o potencial da Cardano, que eu assim acredito que ela possa bater até o final desse ano aí. No máximo, tá? $13, mais que isso eu já acho muito difícil. Mas é bem possível, tá? Se tudo der certo, a gente continuar nosso ciclo. Então, um grande abraço para você. Se inscreve se você não é inscrito. Ó, todo dia fazemos análise de Bitcoin. Você pode ver no final desse vídeo. Eu vou botar análise também quando eu lançar a análise, tá? E sábado e domingo vamos falar de altcoins. Eu vou apresentar para vocês bons projetos, porque eu sei que só tem porcaria nesse mercado. E tem muito projeto bom que pouca gente conhece. Pouca gente conhece não. As pessoas conhecem, mas não querem investir.
porque não acaba estudando e só botando seu dinheiro em risco. Então eu quero acabar com essa premissa aí que você tem na sua mente de só investir em porcaria, e sim, projetos altos, projetos consolidados sim ainda vão dar dinheiro e lucro no seu bolso, tá? Então, te espero hoje na nossa próxima análise. Se já saiu, te vejo amanhã, no outro dia. Fica com a gente aí e é nóis. Tamo junto, hein? Te vejo lá.